E aí, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo sobre teologia fundamental e eu quero falar sobre os mandamentos da lei de Deus. Então vem comigo que vai estar interessante e não dá para perder. Bom, quando a gente fala de mandamentos da lei de Deus, tem muita gente que acha que é uma gaiola dourada, vamos dizer assim. Deus resolveu dar algumas normas de ética e a gente tem mesmo que seguir. Mas não é bem assim. Tá? Os mandamentos da lei de Deus são uma ajuda à nossa humanidade. Eu vou falar mais disso no próximo vídeo, mas hoje eu quero falar dos mandamentos da lei de Deus a partir de um grande teólogo e exegeta do Brasil, o Ivo Storniolo, que é um padre da nossa diocese de São Carlos e que foi um grande estudioso, já morreu. Ele é de Bitinga. Um abraço para o pessoal aí de Bitinga. O padre Ivo Storniolo fez uma leitura dos mandamentos muito catequética, muito atual e muito boa, que eu vou partilhar com você depois no link do Drive aqui embaixo. Eu vou deixar o texto no Drive. Se você quiser ler, se aprofundar, é bastante interessante a visão do padre Ivo sobre os 10 mandamentos. Começando, ele fala que os 10 mandamentos são como uma espécie de cebola. Então, ele tem um núcleo. Se você corta a cebola no meio, você vai ver que ela tem um núcleo e tem as folhas que vão se desenvolvendo. Então ele faz essa leitura a partir desse sistema de cebola e é bem interessante porque dá para mostrar para a gente qual que é o núcleo dos 10 mandamentos, o centro da vida. Bom, quando a gente fala de mandamentos da lei de Deus, nós estamos acostumados popularmente a falar de 10 mandamentos, mas os judeus têm 613, a gente pode resumir em 2 como cristão. Então o número é muito relativo, tá bom? E mesmo nossos irmãos protestantes, por exemplo, não falam de 10 mandamentos, eles falam de mandamentos. Então o número, ele é simbólico e tal, mas tanto faz, podia ser 9. Essa é uma sacada interessante do padre Ivo. Ele diz, olha, em vez de a gente colocar em 10 mandamentos e duplicar o último, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, é melhor então a gente fazer um mandamento só, em vez de duplicar esses 2. E aí a gente tem 9, e aí a gente tem um centro. E aí que é interessante. Porque quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, a gente vai ligar no último, que é não cobiçar o homem, a mulher, a pessoa do próximo e as suas propriedades, não cobiçar a vida do próximo. Quando a gente fala de não tomar o nome de Deus em vão, a gente fala também de não levantar falso testemunho. Quando a gente fala de santificar domingos e festas, a gente fala em não furtar. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, a gente fala de não adulterar. Ou seja, nós temos aqui o centro, que é o 5º mandamento, não matarás. Então, é a vida que é o centro. Em torno da vida, nós temos o começo e o fim dos mandamentos. Em torno da vida. Então, o que quer dizer? Que uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, ou na linguagem bíblica não faz ídolos, não concretiza, vamos dizer assim, a religião a partir de ídolos concretos que nos levam a uma falsa vivência da religião, e isso é idolatria. Uma pessoa que tem uma boa vivência da religião, não manipula a religião, não vai cobiçar a vida e as propriedades do outro, porque ele está bem consigo mesmo, ele está centrado consigo mesmo. Então não precisa dele se concentrar no sucesso do outro, invejar, cobiçar o sucesso do outro. Uma pessoa que não toma o nome de Deus em vão, que é o 2º mandamento, também não vai levantar falso testemunho num tribunal, não vai acusar as pessoas falsamente. E aqui nós estamos falando de fake news. Então, manipular a religião, manipular o nome de Deus, jurar em nome de Deus por coisas falsas, e Jesus diz, nem jure, que a sua palavra seja sim ou não, você não precisa jurar. Seja uma pessoa credível, uma pessoa que as pessoas possam acreditar no que ela fala. Ela também, então, não vai acusar o outro num tribunal para prejudicá-lo, como a história de Susana no Antigo Testamento. Isso é manipulação do nome de Deus, é manipulação da religião. E aqui a gente entra em fake news, que é um nome bonito para dizer que nós estamos manipulando, contando mentiras. Bom, santificar domingos e festas. O Antigo Testamento dizia guardar o sábado, né, o Shabat. E nós, cristãos, trocamos o sábado pelo domingo, porque é o dia da ressurreição. E a ressurreição de Jesus
é tão ou mais importante do que a própria criação de Deus. Então, santificar os domingos, as festas religiosas, não trabalhando, é também não furtar o fruto do trabalho do outro. Quer dizer, se você é patrão, você pode não trabalhar. Mas se você é patrão, você tem que respeitar o descanso do outro, não furtar. Não furtar o fruto do trabalho. Então veja como estão ligados os mandamentos. Se você fala em honrar pai e mãe, que a gente está falando em segurar uma boa convivência familiar, dar o justo peso para o pai e a mãe que nos criou, que nos deu educação, que nos deu uma possibilidade moral, você fala também de não adulterar, ou seja, não trair a família. Então veja, o primeiro e o 9º mandamento é sobre a religião em geral, a postura que você tem diante da vida. O 2º e o 8º vai falar da manipulação da religião, de não usar a religião. O 3º e o 7º vai falar do trabalho e do fruto do trabalho, do descanso e do trabalho e da produção. O 4º e o 6º vai falar da proteção da família e o 5º mandamento, que é o principal, vai falar de proteger a vida, não matar. E aqui nós estamos falando em não matar, mas não só em não matar, mas em proteger a vida. Então, aqui nós precisamos pensar não só na questão do aborto, mas também da eutanásia, mas também das crianças que nascem, de proteger a vida das crianças que nascem, que vivam bem. Não só que elas tenham condição de nascer, mas que elas tenham condição de viver também. Então nós precisamos trabalhar para que a vida floresça. Trabalhar para que a vida floresça. De vez em quando eu olho assim na calçada e vejo alguns matinhos saindo, né? Claro, o cara da prefeitura, o cara, sei lá, o dono da casa, ele vai lá e arranca o mato. Mas o que quer dizer isso? Esses matinhos que florescem, às vezes no meio do concreto, naquelas frestas do concreto, é a vida que teima em crescer e se desenvolver mesmo onde a gente não gostaria que ela estivesse lá, que é no concreto. A gente põe o concreto justamente para ficar tudo limpo, para não ter vida. Então veja, é a vida o centro dos mandamentos. É amar a Deus, é não só você dar glória a Deus, mas você transformar a vida das pessoas em glória de Deus. Santo Irineu, pai da igreja aqui de Lyon, foi declarado esse ano doutor da igreja, dizia que a glória de Deus é o homem vivente, é o homem enquanto ele está vivendo, ele pode desabrochar e florescer. A glória do homem é dar glória a Deus, é viver para Deus. Então veja, esse é o sentido dos mandamentos. Santo Irineu de Lyon entendeu muito bem. E aqui fica fácil de você mostrar para os seus adolescentes, para as suas crianças, para os seus adultos, que os mandamentos não são uma gaiola dourada. Muito pelo contrário, eles são sinalização da via para que a gente não tenha um acidente. Uma pessoa que dirige sabe, tem placa de velocidade, tem placa, aqui é proibido você andar, é contramão, esse lado você pode ultrapassar, esse lado você não pode ultrapassar, justamente para evitar acidentes e fazer com que você saia da sua casa e chegue no seu destino seguramente. Existe toda uma engenharia de tráfego que nos possibilita, se a gente estiver dentro das normas, estiver dentro da sinalização, estar bem. Então, os mandamentos é para isso. Para que não só a gente viva eticamente, mas a gente faça a vida do outro bem. E fazendo a vida do outro bem, o grande outro, que é Deus, também vai ficar muito feliz conosco, porque nós vamos nos desenvolver enquanto seres humanos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e partilhe esse vídeo com outra catequista, com outro catequista que você sabe que pode dar um clique, pode gostar desse tipo de vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Até a semana que vem. Eu vou falar sobre os mandamentos da igreja. Qual o sentido deles?